Iniciou? Então estamos aqui iniciando o nosso podcast Avivando Gerações, mais um episódio, eu creio que é o novo episódio agora, né? Estamos com um convidado muito especial, o evangelista Jonas. Paz do Senhor, irmão Jonas. Paz do Senhor, é uma alegria estar com vocês aqui, participando deste episódio que é tão interessante e promove cultura e conhecimento. A honra é toda nossa, quero agradecer desde já pelo seu convite, né? Porque a gente chamou você aceitou estar aqui, é uma alegria imensa receber você aqui esta noite. E como já estamos em mais um episódio, para você que não lembra, o Jonas é o nosso palestrante do Eva Jovem, né? O palestrante que foi convidado para palestrar aqui há alguns dias e por agora está sendo gravado depois de um dia já, então não está 100% ao vivo, tá? Então não vai ter vocês fazendo pergunta pelo comentário, mas eu já separei algumas perguntas aqui para fazer para ele. Mas antes de iniciar as perguntas, eu queria conhecer mais e falar mais para o pessoal. Quem que é o senhor, como iniciou sua carreira, sua história de vida e sua infância. O senhor poderia contar para a gente? Sim, com certeza. Bom, eu sou do Paraná, né? Nasci numa cidadezinha de Mariluz, que inclusive quem fundou esta igreja, Mariluz, foi o pastor, acho que Manuel Cardoso, né? Que foi o presidente aqui. Sim, Manuel Cardoso. Ele foi o fundador dessa igreja lá, Mariluz, que é a igreja que eu nasci e congreguei até meus 12 anos. Então ele foi, a gente tem uma história próxima aqui, né? Porque ele que fundou essa igreja lá. E aí fiquei ali até meus 12 anos, meu pai recebeu uma proposta para ser gerente de uma fazenda em Mato Grosso. E aí viemos para Mato Grosso, para meu pai poder gerenciar essa fazenda, e ficamos ali um tempo. E depois que saímos da fazenda, meu pai não quis mais voltar para o Paraná, e vamos ficar por ali, para o Mato Grosso mesmo. E eu nasci e fui criado na Assembleia de Deus, minha família da Assembleia de Deus, só que à medida que fomos para o Mato Grosso, minha mãe acabou se entristecendo com muitas coisas e acabou saindo da igreja, e todos nós acompanhamos. Eu era adolescente, e aí depois de um tempo, uns 4 anos fora, eu voltei para a igreja e voltei sozinho, né? Mas estou lá, firme, Deus vai fazer a obra ainda na minha família. E eu voltei, eu gostava de tocar violão, viola caipira, então eu tocava na noite com alguns amigos. Quando eu voltei para a igreja, eu achei que também ia ser na área da música, né? Mas aí o Senhor falou comigo, usou alguém para falar comigo que não, que ele tinha um propósito diferente. Seria na área do ensino, pregação da palavra. Eu não queria, não era minha intenção, não queria ser obreiro, não era meu propósito. Mas quando o Senhor tem um propósito com a gente, tem como você fugir, né? O Senhor vai estreitando o caminho a ponto que você aceita, né? É aquela frase que o povo diz, né? Aceita que dói menos. Então, por fim, e aí comecei a cooperar, a ensinar, e fui cooperando, e Deus foi me honrando, sabe? Fui separado de diácono, presbítero e evangelista, ainda solteiro, ali para o próprio pastor Sebastião Rodrigues de Souza, na época, né, em Cuiabá. E comecei a estudar, fui fazer faculdade de teologia, depois pedagogia, filosofia, mestrado em filosofia, e entrei para a área. Hoje sou professor. Isso, eu sou professor de teologia, né, de filosofia, dou aula na faculdade. Nós temos lá no Grande Templo, em Cuiabá, um curso de teologia, e autor de livro também, tenho 3 livros publicados sobre hermenêutica, né, como compreender e interpretar a Bíblia corretamente. Livre-arbítrio e soberania divina, seria o 2º livro, e o 3º livro, que é A Morte de Deus e o Crepúsculo da Cultura Ocidental. Um tema meio aparentemente herético, né? Exato, a morte de Deus realmente. Mas na verdade tem o seu sentido, né? Se tiver a oportunidade, falo mais sobre isso, né, Corrido? O senhor falou que o senhor já participou da área de música uma vez, né? Eu também toco alguns instrumentos, e para mim, largar alguns instrumentos, né, assim, se Deus falasse comigo, você não que não pode tocar, mas largar aquela área, para mim seria difícil. Como foi para o senhor? Muito difícil. Quando você viu que o seu chamado não era dentro da área musical? Foi muito difícil pelo seguinte, porque na época eu tocava, mas eu gostava muito de cantar. Então eu não me via fazendo outra coisa na vida se não fosse isso. Então eu não conseguia enxergar. Se alguém falasse comigo lá para os meus 16, 17 anos de idade, você vai fazer outra coisa. Não, isso para mim seria muito absurdo, porque na minha mente a música era a minha vida, era o que eu mais amava, sabe, era a música. Então hoje, inclusive, eu até digo que este é o meu espinho na carne, né? Porque eu tenho violão lá em casa, mas eu quase não toco. Eu tenho
O violão na casa da minha mãe também quase não toco. Por quê? Porque quando eu começo a mexer, me volta toda aquela paixão e tudo mais, e é algo assim que é muito intenso, sabe? Se eu for mexer com música, eu vou querer ir tocar, eu vou querer mexer, cantar, e aí eu vou acabar abandonando a parte de pregação e ensino. Ou seja, então quando eu só canto quando eu estou pregando um pouquinho ali, e até Deus fez tudo muito, muito certo, né? Deus tocou na minha voz. Então quando eu voltei para a igreja, e eu achei que eu ia cantar, e Deus falou comigo que não era, Deus tocou na minha voz a ponto que eu não conseguia nem falar. Fiquei, assim, um período de quase 2 anos com a voz muito comprometida. Não conseguia mais cantar nada, falar com dificuldade. E aí, com o passar do tempo, Deus foi trabalhando. Aí sim, foi quando eu fui aceitando, não, então tá bom. Aí Deus foi restituindo a voz. Então hoje eu consigo pregar, mas se for para cantar, eu não consigo mais. A voz não, ela vai e se eu tentar, não vai mais. Então, ou seja, não é o que Deus quer. Então eu sofri muito para aceitar isso, mas depois eu entendi que era o melhor. Você falou também que você fez, no caso, a faculdade de filosofia. Isso, certo. E como foi para o senhor fazer a faculdade de filosofia? Porque o pouco que eu sei da filosofia em si, ela debate muito com algumas questões teológicas. Sim, exatamente. E na faculdade, hoje em dia, tem muitos cristãos que têm essa confusão dentro de si, porque bate alguns ensinos dentro do relacionamento com a pessoa com Deus. Certo. Aí como foi para o senhor estudar filosofia sendo um cristão? Como o senhor disse que eu seria conhecido como mestre, Deus disse que eu seria conhecido como mestre, falou para mim. Eu comecei a estudar teologia e comecei a ler, e eu percebi que algumas questões de teologia, principalmente teologia sistemática, para eu compreender de forma mais profunda, eu precisava ter um conhecimento de filosofia. Porque a teologia sistemática, ela dialoga muito com a filosofia. Na sistematização das doutrinas, a filosofia contribuiu. Então, eu entendi que eu precisava compreender filosofia para entender melhor a teologia. Então, eu só fui estudar filosofia por causa da teologia. Então, eu sempre digo, o meu amor, a minha paixão é a teologia. A filosofia, eu amo ela porque eu amo a teologia. Então, ou seja, não é um amor próprio, eu não amo ela por ela mesma. E aí eu fui estudar filosofia na Federal, mas eu já tinha uma bagagem de teologia boa. Eu já tinha um conhecimento bíblico bom. De maneira que aquilo ali não me afetou, porque eu já conhecia, eu já sabia o que a palavra de Deus dizia. Tinha professores que afrontavam, tinha professores que faziam chacotes, brincadeiras, mas eu não importava. Eu também não debatia, porque eu entendia que não valia a pena. Ele era o professor, eu era apenas um aluno. Então, ele ia ganhar sempre, ainda que não ganhasse no argumento, ele ia ganhar, porque ele é professor, na autoridade ele ia ganhar. E por fim, ficaria chato. Então, o que eu fazia? Todo mundo sabia que eu era crente, eu ouvia, ele fazia chacotas, brincadeiras, e eu ficava quieto, eu sabia que aquilo não me afetava, eu sabia que isso era uma coisa muito pequena, ele não sabia o que era evangelho. Então ele estava falando a partir da insignificância de um pensamento que ele tinha a respeito do evangelho. E essa minha postura fez com que os meus colegas, que nem eram cristãos, começassem a me admirar. Porque aquilo não me abalava. E aí eu fiz a graduação e fiz o mestrado em filosofia na Federal também. E a fé... Agora, existem questões que acabam gerando conflitos pessoais, com certeza. Com certeza. Quando você começa a pensar, quando você começa a estudar e você começa a questionar algumas coisas, você vai ter algumas questões pessoais que vão surgir. Mas isso não é só da filosofia. E quando você começa a pensar de forma mais crítica, você vai. E na Bíblia a gente tem isso. A gente tem Abacuque, por exemplo, que começou a analisar a sociedade e gerou um conflito de fé, porque Abacuque tinha toda uma série de informações sobre Deus. Deus é isso, a natureza de Deus é essa, o caráter de Deus é esse. Quando Abacuque olhou para a sociedade, Abacuque disse, peraí, mas o que está acontecendo na sociedade não é compatível com aquilo que eu sei a respeito de Deus. Ou Deus não é nada do que eu estou pensando, do que me falaram, ou alguma coisa está errada aí. E o que Abacuque fez? Ele foi falar com Deus. Ele disse, será que o senhor é tão santo que o senhor não vê o mal? Será que o senhor é tão puro de olhos que o senhor não consegue enxergar o que está acontecendo?
E aí Deus responde. Mas ele não gostou muito, Abacuque não gostou muito da resposta. Deus disse, fica tranquilo, Abacuque, eu já vi o mal. Eu já vi o que está acontecendo. Eu vi que a lei se afrouxa. Eu vi que os mais fortes oprimem os mais fracos. Eu vi que a impiedade está crescendo. Eu não estou alheio a isso, não. Mas eu já preparei um povo que vem do norte para poder punir Israel. Aí o conflito foi maior ainda. Porque como assim o Senhor, sendo Deus santo, justo e bom, vai usar um povo que é pior do que a gente para disciplinar a gente? Deus disse, fica tranquilo. Eu também vou punir eles. O que Deus estava mostrando é, eu estou no controle da situação e as nações, de alguma forma, estão debaixo da minha vontade. Eu comando e controlo tudo sem, de alguma maneira, eliminar a liberdade pessoal. Ou seja, Nabucodonosor, a Babilônia, eles estavam fazendo o que eles queriam fazer. Mas, ao mesmo tempo, ao fazer o que eles queriam fazer, eles estavam fazendo o que Deus queria. É um paradoxo, né? Que Deus consegue usar os seres humanos na sua liberdade para fazer com que os seus propósitos e planos sejam concretizados. Ou seja, Deus é soberano. Ele é soberano, ele nunca perdeu o controle de nada. Mas, ao mesmo tempo, o ser humano é livre. E Deus usa até as nossas escolhas ruins, que ele não gostaria para realizar a sua vontade, o seu propósito, mas ele ainda vai nos punir por isso. Porque você livremente fez, mas o propósito de Deus vai ser cumprido. A gente vê isso em Oséias. Deus fala, ó, eu vou punir Jeú. Por quê? Porque eu mandei Jeú punir os inimigos e ele foi muito duro, ele foi além do que eu queria. Percebe Deus? Né? Então eu entendia, eu tive meus conflitos, sim, tive meus momentos, mas eu entendo que questionar não é em si ruim. Pelo contrário, a fé cristã aceita questionamento. Deus diz, vinde depois e arrazoemos, ou seja, venha, vamos lá debater, vamos discutir. Sabe, Deus não se importa que você chegue com sinceridade, Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo, me ajuda a compreender. Então, mas a crise tem que ser superada. Ela pode ser um lugar de passagem, mas não pode ser um lugar de moradia. Percebe? Não, a fé... Com certeza, é um conflito que a fé vai começar a... Isso, aí a fé submerge, né? Com certeza. Eu queria também saber como que o senhor recebeu o seu convite para palestrar no EBA. Né? Como que foi para o senhor receber, como que o senhor preparou a mensagem, entre outras coisas. Olha, eu fiquei muito feliz, fiquei surpreso, porque... É a primeira vez do Não, é a terceira vez. Ah, os três você veio? Já, exatamente. Sim. Por isso que eu fiquei muito surpreso. Porque no primeiro, o pastor me convidou, fiquei muito feliz. No segundo, fiquei feliz, porque, poxa, a segunda vez. Agora, no terceiro, eu já fiquei muito surpreso. Já não esperava. Não, porque geralmente você voltar 3 vezes, né? Nas 3 edições. Então, ótimo. Exatamente. Então, assim, eu fiquei muito feliz, porque você é sinal de que deu resultado, deu fruto. Então, o pastor Varjão, ele é um amigo, eu conheço ele porque ele foi de Cuiabá, né? Sim, mas não conheço enquanto ele estava lá. Mas eu conheço, te ouvi falar em primeiro momento, e aí temos amigos em comum, e aí um dia eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. E aí depois que a gente se conheceu pessoalmente, surgiu, acho que no coração dele, o desejo de me trazer. Na época ele estava em Cacoal ainda, me levou em Cacoal, num evento lá em Cacoal, e aí fui lá 2 vezes em Cacoal, e aí com ele aqui 3 vezes. Então, para mim é sempre uma alegria, porque aqui em Rondônia, você tem uma coisa que você não tem em muitos lugares. Aqui as pessoas elas gostam do ensino. Então quando você está ensinando, você vê jovens e adolescentes que estão olhando e estão, sabe, prestando atenção, querendo aprender. Isso é maravilhoso. Porque a gente vive uma época em que muitas pessoas são levadas pelo emocionalismo. Eles gostam muito de extravasar em suas emoções, o que no ensino é ruim, porque Deus mesmo fez as emoções dos seres humanos, só que quando fica só no emocionalismo, é algo muito passageiro. Então, as emoções, elas não produzem mudanças radicais e duradouras. E quando você ouve a palavra de Deus, aquilo entra na sua mente, aquilo ali você leva para a vida. Então, aqui eu vejo isso, sabe? Eu vejo isso em Rondônia, nos lugares que eu passei, eu vejo esse desejo de aprender. Então, essa juventude de Rondônia é uma juventude diferenciada, sabe? É uma juventude diferenciada que não é em todo lugar, não, muito pelo contrário, viu? Tá escasso jovens e adolescentes assim que
senta para aprender e quer aprender e está lá prestando atenção, sabe? Que não está conversando, não, está ali olhando para você, isso é maravilhoso. Então por isso que eu fico muito feliz. E qual das... o senhor falou que você veio aqui 3 vezes, Isso. Né? Qual das 3 vezes foi a vez que mais te impactou? Embora isso ainda está ocorrendo, né? Sim. Mas qual dos 3 foi tipo, uma mensagem que mais ficou gravada para o senhor, do senhor mesmo? Sim. Entendeu? Qual foi a mensagem que o senhor mais pegou assim com o senhor? Porque o pessoal fala, né, que quando a gente vai pregar, geralmente, a mensagem vem primeiro e bate. Sim. Né? E qual foi para o senhor? Olha, eu acho que a segunda edição para mim foi muito forte, sabe? A temática, tudo da forma como aconteceu, eu não sei, foi algo assim que para mim foi muito forte. Voltei para casa muito assim, maravilhado e feliz, sabe? Feliz. Essa edição ainda está no início, como você bem disse, né? Então não dá para avaliar ainda. Mas a primeira para mim foi muito boa, mas a segunda foi especial. Essa aqui eu quero acreditar que vai ser melhor ainda. Amém. E como que é para o senhor preparar as mensagens de um evento como o EBA? Ótimo. Por exemplo, o EBA. Um evento como o EBA Jovem, você já recebe um tema dos organizadores, certo? Então, por exemplo, o pastor Maurício, o pastor Eliseu, junto com o pastor Varjão e os demais líderes, o Marlon e todos mais, eles fazem as reuniões, né? E determinam os líderes, os temas. Então, eles mandam para a gente o tema que a gente vai discutir. Então, não sou eu que vou pensar, vou escolher um tema, não. Ele já manda o tema e a gente só vai orar e pedir a Deus uma orientação dentro daquele tema que eles já mandaram. E aí vai estudar para preparar o material. Eu gosto mais assim. Porque quando você tem que escolher um tema, isso acaba te gerando uma certa angústia. Porque você tem muitas opções de temas. Isso gera angústia. Sabe? Tem um pensador, um filósofo, Jean Paul Sartre, ele diz o seguinte, ele diz que somos livres, porém a liberdade gera angústia, porque você sabe que você é responsável pelas escolhas que você está fazendo. Então é real isso. Quando você tem que escolher um tema, você fala, meu Deus, o que eu vou falar? E aí você sofre muito com esse processo até você conseguir. E aí às vezes você escolhe um tema e você fica, será que não era para ser esse? Meu Deus, podia ser outro. Quando o tema já vem pra gente, você não tem angústia nenhuma. Já está determinado o tema. Você agora só vai correr atrás para você desenvolver o material. É muito melhor. Então o que eu faço? Quando eu pego um tema, eles mandam o tema para a gente com um período bom de antecedência. Então eu tenho os materiais, e aí eu já me vem à mente uma série de materiais que eu posso usar e caminhos para aquele tema. Então eu vou e começo a separar os materiais, começo a fazer releituras do material e vou construindo aos poucos a apostila. Então, como eu tenho o costume de sempre estar lendo, até por causa da minha profissão, né? Eu sempre estou lendo, mas eu também sempre estou lendo porque eu gosto de ler. É uma cobrança pessoal que eu tenho. Então, quando o tema vem, geralmente não é algo que eu sofro para fazer, para montar, porque eu sempre estou lendo, então você sempre tem os materiais ali já em mente. Então, geralmente é tranquilo. É mais tranquilo. É mais tranquilo, sim. Na questão O que o senhor poderia aconselhar para os jovens que têm o desejo ainda de descobrir o seu chamado? Porque como você falou, você pensava que o seu chamado era de um jeito. E aí você recebeu o que era do outro. E aí demonstrou também que nem toda chamada, às vezes, é aquele que a gente quer pra gente. Exatamente. E o que você aconselharia para o jovem que está passando por essa situação e está tentando também descobrir o seu chamado? No caso do Ótimo, perfeito. Que está procurando e para o que descobriu e não é aquilo que ele certamente deseja. Ótimo. Veja só, às vezes o seu coração vai arder por algo, mas não é o que Deus quer. E a gente tem que estar disposto a aceitar isso. Porque Deus, muitas vezes, Ele muda o curso dos nossos projetos, dos nossos planos, porque o nosso coração, ele às vezes tende a desejar coisas que não são boas para nós e muito menos para o reino. E às vezes, e eu acho que isso aqui, talvez alguém até não entenda o que eu vou falar. Deus, muitas vezes, tem algo planejado para nós que não vai gerar alegria em nós, mas vai gerar frutos para o reino. Eu vou dar um exemplo. Jeremias. Jeremias não foi alegre cumprindo o ministério dele. Quem não concorda comigo, leia. Jeremias fala, ele chora, ele reclama. Deus disse, você não vai se casar.
Porque você vai sofrer muito, o seu ministério vai ser muito duro, então você não pode se casar. Chega um momento que Jeremias diz assim: iludiste-me, ó Deus, e iludido fiquei. Fostes mais forte do que eu e prevalecestes. Fostes para mim um rio ilusório. Jeremias diz: Senhor, o Senhor me iludiu, o Senhor me enganou, o Senhor me forçou. Pazur coloca Jeremias no madeiro e dá uma surra em Jeremias. Jeremias é lançado em um poço com lama. Jeremias, ele foi perseguido, as pessoas chamavam Jeremias de mentiroso, de louco. Imagina você andar nas ruas com um cinto apodrecido. O que vão pensar de você? Com um jugo nas costas. O ministério de Jeremias não foi fácil, porém resultou frutos para o reino. Servir a Deus no que o Senhor nos chama para fazer é saber que o chamado de Deus não significa que você vai estar sorrindo sempre para fazer a vontade de Deus. Muito pelo contrário. Muitas vezes você vai fazer a vontade de Deus chorando, mas um dia você não irá mais chorar. Então, essa é a nossa esperança. É saber que um dia o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Mas enquanto nós estivermos aqui, a gente não pode achar que servir a Deus é garantia de estar sorrindo sempre e estar, como o mundo prega, essa felicidade que o mundo prega, que é uma felicidade que você tem tudo que você quer, carro, casa. Não, muito pelo contrário. Então, muitas vezes, essa primeira parte da resposta é, muitas vezes, Deus vai te chamar para fazer algo diferente daquilo que você gostaria. Mas, não siga a sua vontade. Não siga os seus desejos. Siga a vontade de Deus. Porque um dia você vai ver que você fez a melhor escolha. Um dia você vai reconhecer isso. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, existem alguns elementos que a gente pode utilizar para reconhecer a nossa vocação, né? A gente chama de um elemento interno. Agora, qual seria o elemento interno? Seria exatamente esse desejo do coração. Nem sempre o desejo do coração é o que Deus quer, mas em grande parte, na grande maioria das vezes, sim. Deus, o Espírito Santo, vai despertar em seu coração esse desejo. Por exemplo, no meu caso hoje eu amo isso. Eu amo fazer isso. Hoje eu amo ministério. Hoje eu amo pregar, ensinar e fazer o que eu faço. Hoje eu amo. Antes não. Hoje sim. Então Deus fez o meu coração arder por aquilo que Deus queria para mim. Antes meu coração ardia por aquilo que eu queria. Mas uma vez que eu aceitei a vontade de Deus sem o meu coração arder, sem desejo, o Espírito Santo começou a trabalhar e o Espírito Santo fez com que a vontade de Deus começasse a ser também a minha vontade. Então, assim, o prioritário não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Depois que eu aceito e obedeço, aí o Espírito Santo vai fazer também com que a minha vontade se alinhe à vontade dele. Então, esse é um elemento interno. Se você começa a sentir esse desejo no seu coração, sabe, pela obra do Senhor, com certeza é uma coisa boa. Com certeza é uma coisa boa. Até porque a Bíblia diz, Paulo diz, né, quem deseja o episcopado, boa coisa deseja. Eu aprendi com um pastor meu que eu não devo me envergonhar por desejar aquilo que Deus quer para mim. Então tem gente que fala bem assim, mas você deseja o ministério? Claro, com muito orgulho. Porque se Deus deseja isso para mim é um orgulho desejar o que Deus deseja para mim. Agora, a gente não pode desejar o pecado, a mentira, essas coisas, mas desejar as coisas de Deus, isso é maravilhoso. Você deseja cantar? Você deseja reger? Você deseja ser uma líder de círculo de oração? Você deseja ser um pregador? Com certeza o diabo não vai fazer você desejar essas coisas. Pode ter certeza que o mundo não vai fazer você desejar essas coisas. O mundo quer que você deseje outras coisas. Isso, então é um elemento interno, certo? Segunda coisa, tem um elemento externo também, que de alguma forma a gente vê isso das pessoas, sabe? Quando você tem essa chamada, de alguma forma você vai ter indícios. Deus vai usar pessoas para te ajudar nesse processo. Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque tem pessoas dentro da igreja que são usadas para nos desestimular. Então, quando eu comecei a pregar, tinha gente que falava, você não tem voz para pregar. Você não tem postura de pregador. E tentaram me desmotivar de todos os jeitos possíveis. Mas eu preferi acreditar na voz de Deus. E não na voz dessas pessoas. Porque é o Senhor que nos chamou. Percebe? Então temos um elemento interno, o desejo do coração. Muitas vezes é um indício, nem sempre, já dei um exemplo aqui, mas muitas vezes sim. Segundo, o elemento externo, às vezes as pessoas vão reconhecer isso em você. Agora, tem uma frase do John Jowett,
que é um pregador, a sua vida e obra, é um livro excepcional. Ele diz o seguinte, ele diz que a vocação são como algemas invisíveis, ou seja, estamos presos a ela, não conseguimos fugir. John Jowett diz o seguinte, que a vocação, uma pessoa que tem uma vocação, ela está amarrada àquilo, de maneira que por mais que ela tente, ela não consegue se afastar. Então, pensa assim, imagina que você, olha, eu acho que a minha vocação é ser pastor. Por quê? Porque eu tentei medicina, não deu certo. Tentei direito, não deu certo. Tentei engenharia, não deu certo. Tentei arquitetura, não deu certo. Tudo que eu tento não deu certo. Então eu acho que minha vocação é ser pastor. Não, não é isso. A vocação não é quando você está falhando em todas as áreas e por isso você acha que você vai dar certo nessa. A vocação é, todas as outras portas estão abertas, mas o seu coração só deseja aquela. Todas as outras portas estão disponíveis, mas o seu coração só arde por aquela. Então, essa com certeza é a sua vocação. É isso que você vai fazer. Porque você tinha milhares de possibilidades, mas o Senhor está te levando para aquela possibilidade. Tem uma frase interessante do D.A. Carson. Ele diz o seguinte, ele diz, olha, que um dia um jovem chegou para ele e disse assim, professor, eu acho que eu não tenho vocação para ser doutor, eu acho que eu tenho vocação só para ser pastor. Aí o D.A. Carson disse assim, olha, eu acho que você tem vocação só para ser doutor, mas talvez nunca para pastor. Não acho que você esteja à altura. O que o aluno havia feito? Ele diminuiu a vocação ministerial. Eu tenho vocação, acho que só para ser pastor, mas doutor? Não, acho que não tenho. D.A. Carson disse, não, eu acho que você tem vocação só para ser doutor, mas pastor, não sei, acho que você não tem. Então, a vocação de Deus é sublime, é grandiosa. E estamos presos a ela como se com algemas invisíveis. O Senhor vai te levar. E se você tentar resistir, é o que o Senhor disse a Paulo. Paulo, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, o aguilhão era um ferro de ponta aguda. Quando os bois empacavam, eles usavam aquele ferro para espetar para o boi andar, para continuar andando, para trabalhar. Se o boi desse coice em um ferro de ponta aguda, ele ia machucar muito mais. O Senhor está dizendo, Paulo, você é como um boi empacado, que não quer aceitar a minha vontade. Mas você está se ferindo ainda mais, porque está dando coices em ferro de ponta aguda. Se você aceitar a minha vontade, você vai se ferir menos. É isso. E como que a gente, sendo cristão, falaria isso para um pessoal que não é cristão? Como que a gente vai pregar o evangelho que quem ouve vai pensar, mas por que eu vou seguir esse Cristo se eu vou ter que negar os meus prazeres e os meus desejos? E o que eu vou ter que fazer é o que ele deseja e não o que eu quero. Porque ele vai tirar, às vezes, o desejo do meu coração de fazer tal coisa. Como que a gente vai pregar um evangelho para esse pessoal e quais argumentos usaríamos? Ótimo. Isso realmente é um desafio muito grande. Porque a gente está vivendo uma era extremamente individualista. Tem um autor chamado Gilles Lipovetsky, ele tem um livro chamado A Era do Vazio. Ele diz que a sociedade contemporânea é uma sociedade marcada por um individualismo vazio, ou seja, as pessoas são extremamente individualistas, porém não têm conteúdo. Não é diferentemente daquela modernidade do século XVII, XVIII, que o Zygmunt Bauman chama de uma modernidade sólida, em que você ainda tinha uma tradição comum, valores compartilhados. A pós-modernidade, esse período que nós vivemos, é um período em que as tradições elas deixaram de existir enquanto uma cultura compartilhada. Os valores morais deixaram de ser compartilhados. Eu falo isso, inclusive, no meu livro. Né? Hoje a gente está vivendo uma época em que cada pessoa tem o seu padrão do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, do que é uma vida boa para ela. Então, você propor para essa pessoa deixar de viver para si e viver para um outro, para ela isso é quase uma afronta. Quase uma afronta. Timothy Keller, ele diz algo interessante. Ele diz, pregar o evangelho hoje é desafiador, por quê? Porque hoje não adianta dizer para alguém, você tem pecado, você é um pecador. A pessoa não sabe o que é isso. Primeiro você vai ter que explicar para ela o que é pecado. Então as pessoas na atualidade, elas não se consideram pecadoras porque elas não sabem mais o que é pecado. Então, elas perderam aquela consciência de que são pecadoras. Então, para você pegar o evangelho hoje, a gente tem que voltar no básico, contar a história toda. Ou seja, eu acho que a gente tem que voltar lá no princípio, falar da criação, da queda, da redenção. Mas tem um elemento que talvez ajudaria muito na pregação do evangelho,
E para criar essa conexão, sabe? Eclesiastes capítulo 3 diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então há no coração do homem uma sede, um desejo por algo que nada neste mundo pode satisfazer. O ser humano, segundo Schopenhauer, ele vive como que num pêndulo entre o tédio e o sofrimento. O tédio por aquilo que ele possui e o sofrimento pelo desejo de ter. Então ele deseja ter algo, mas quando ele tem, ele sofre porque ele se entedia com aquilo que ele tem. E ele sempre vai desejar algo novo. Por quê? Porque o ser humano nunca está satisfeito. Nunca está satisfeito. É como se esse vazio que existe no coração do ser humano nunca pudesse ser preenchido por coisas terrenas, materiais e físicas. Dostoiévski, em seu livro Irmãos Karamazov, ele diz que há um vazio no coração do homem do tamanho de Deus. E só Deus pode preencher. Então, esse ser humano pós-moderno, individualista, que vive para si, ele vive um constante dilema. E ele é alvo fácil de uma crise existencial. Por quê? Porque viver para si é muito trabalhoso. Você conseguir estar satisfeito e contente é muito difícil. Por isso que ele sempre vai viver tentando buscar coisas e construir coisas, ou seja, é uma busca frenética para tentar preencher esse vazio, e ele nunca consegue, porque quando ele chega em casa e ele coloca a cabeça no travesseiro, ele ainda está sozinho com seu vazio existencial, mesmo que tenha 5, 6 carros na garagem. Por isso que a gente vive uma era de que as pessoas estão tomando mais depressivos do que antes. Uma era em que as pessoas precisam tanto de ajudas de ansiolíticos. Uma era em que as pessoas estão tanto buscando dopaminas, ou seja, remédios para se sentir bem, para conseguir estar alegre e feliz. Porque nunca na história as pessoas buscaram tanto pela felicidade e nunca na história as pessoas estiveram tão infelizes como agora. Aonde está a felicidade? Aonde encontrar a felicidade? Agostinho de Hipona dizia: Senhor, criaste-nos para ti, e o nosso coração não estará em paz enquanto não descansar em ti. C.S. Lewis disse algo semelhante. Lewis disse: se encontra em mim desejos que nada neste mundo pode satisfazer, conclusão, foi criado para um outro mundo. Ou seja, o ser humano que busca satisfação, felicidade e alegria neste mundo, ele vai viver uma vida frustrada, decepcionada, porque nada nesse mundo pode preencher o vazio que existe no coração do ser humano. Eu acho que uma abordagem mais existencial, talvez, ajudaria muito nesse ponto de contato para pregar o evangelho. Por que eu preciso deixar de viver para mim mesmo? Porque você nunca vai conseguir ser suficiente para você mesmo. Mas Cristo é suficiente para nós. Com certeza. Você nunca vai conseguir, mas ele consegue. Antes de fazer mais uma pergunta, eu já queria deixar claro que essa lembrancinha aqui que a gente trouxe é para o senhor. Oh, obrigado. Lembrar sempre do nosso podcast. Oh, tá? Que maravilha. Aqui, aí eu vou deixar ela aqui para o senhor. Muito obrigado, fico muito agradecido. Deixou certinho para o senhor. E o senhor falou que também tem um podcast também. Nós temos um podcast, é verdade. Você também tem um podcast lá. Qual é o seu podcast? É o CTcast, é Cultura e Teologia. Meu e do pastor Valmir Nascimento, que também já esteve aqui. Né? Então, nós entrevistamos algumas pessoas, conversamos, é muito legal, a gente tem bastante conteúdo, acompanha lá, Cultura e Teologia, CTcast, tem que tomar cuidado, tem um outro CTcast lá também. Vamos pesquisar aqui agora e realmente... Mas se você colocar Cultura e Teologia, você vai ver o Valmir lá, vai ver eu lá, vai aparecer para você. Eu tenho mais uma pergunta para o senhor, Sim. que é referente ao seguinte: o que o senhor aconselharia para a nova geração que está vindo para não terem esses problemas que você falou? É óbvio que Cristo, né, é a solução Sim. para os nossos problemas, mas como que eu poderia ensinar os meus filhos, que eu nem tenho ainda, tá? Nem Sim. casado eu sou, mas como eu poderia ensinar os meus filhos e as futuras gerações que se vierem antes de Cristo voltar, para não caírem nesse caminho, nessa solidão total, porque, querendo ou não, a geração que vem de agora vem da educação do pessoal passado. Aprendemos com a disciplina do povo Sim, passado. Exatamente. O senhor aconselharia para não continuar decaindo a geração assim, porque, como foi falado tanto no EBA, né, que Isso. as gerações estão vindo uma pior do que a outra. Sim. Antes não vinha dessa forma, né? E o que você falaria no seu ponto de vista para corrigir isso, se tiver como corrigir isso? Essa pergunta, ela foi feita por um autor. O nome dele especificamente é um pouquinho difícil, então eu vou mencionar o nome do livro. Sim. Tá? Depois você pesquisa o autor. Esse autor, ele começou a analisar o filho dele. Ele sendo um cristão, ele percebeu que o filho dele, quando estava indo para a escola, ele não conseguia integrar os valores de um cristão com a vida escolar. Parecia que tinha
uma dicotomia, certo? Ele saía de casa e ia para a escola e parecia que ali ele não era mais um cristão, a mente cristã não influenciava a vida dele lá fora. Ele falou, mas o que está acontecendo? E ele percebeu que isso era um reflexo dessa sociedade, como eu disse, uma sociedade individualista, que acabou dizendo que você é livre para adorar o que você quiser, desde que isso não influencie a sua vida na esfera pública. Então a sociedade contemporânea, ela diz assim, você é livre para adorar o que você quiser, desde que você não diga que isso é a verdade absoluta. Você é livre para ter crença que você quiser, desde que a sua crença fique restrita à sua vida privada, familiar, ali naquele ambiente. Ou seja, há uma dicotomia entre o público e o privado. Então, o nome disso é a secularização, que é quando a fé começa a ser eliminada da esfera pública e começa a ser lançada para o mundo privado. Então, ele disse o que fazer. Porque Jesus não exige de mim fidelidade simplesmente no meu lar. Ele exige de mim fidelidade em todas as esferas da minha vida. Questionando agora também. Né? Ou seja, servir a Cristo é ser o sal da terra e a luz do mundo. Jesus disse, você vai ser o sal da igreja. Você não vai ser a luz da igreja. Você vai ser o sal da terra, a luz do mundo. Significa que o sal é sal no mundo. Ou seja, o sal que perde o seu sabor, inclusive até uma discussão interessante sobre esse texto, porque alguns dizem, sal não perde sabor. Então, aí outros falam, alguns dizem, então, se sal não perde sabor, o que Jesus estava dizendo é, aquele que é discípulo verdadeiro, ele nunca pode perder as características de Cristo na vida dele, porque se ele perde, ele deixa de ser discípulo. Ou seja, o sal sem sabor não é sal. Discípulo sem Cristo não é discípulo. E você é sal aonde? Ou seja, no mundo. É luz na onde? No mundo. Então, como integrar tudo isso? Neste livro, o autor chama o livro de Opção Beneditina. O título do livro é muito bom. O que seria isso? São Benedito, fundador da Ordem dos Beneditinos, o que ele fez? Ele disse, a sociedade está corrompida, não é possível viver em santidade neste mundo. O que nós vamos fazer? Vamos sair daqui e vamos ir para o deserto, viver enclausurado, encastelado, porque aí a gente vive em santidade, ou seja, longe da sociedade. Para ele, viver em santidade é viver longe da sociedade. Porque o contato com a sociedade, segundo São Benedito, me contamina. Então ele disse, vou criar o meu convento, o meu grupo fechado, e aí eu sou santo. O autor está dizendo, isso não é possível. Santidade não é isso. Santidade não é a igreja falar, eu não vou mais viver em sociedade. Jesus vivia em sociedade. Jesus comia, Jesus ia em banquetes. A nossa lição que foi falar de Daniel, por exemplo, né, foi um grande exemplo disso. Com certeza, exatamente. Ou seja, estavam em meio à sociedade. Jesus, que é um exemplo maior de santidade e espiritualidade do que Jesus, que ia a banquetes, ia a festa de casamento. Jesus, ele estava entre os pecadores, mas ele não era pecador. Ele não era pecador. E o pecado deles não influenciava ele, mas a santidade dele influenciava os outros. Então, quando ele toca o leproso em Mateus 8, Jesus não fica leproso, mas o leproso fica puro. Entende? Então, Jesus, ele estava em meio à sociedade e vivia uma vida de santidade. Qual que é o ponto? Enoque. Enoque era casado, tinha filhos e andou com Deus. Ou seja, é possível ser santo tendo família, diferente do que eles acreditavam, quem casa não é santo. Então vamos o quê? O celibato, enclausurados nos mosteiros. O livro Opção Beneditina, o autor está dizendo o seguinte, o que seria a nossa opção beneditina hoje? A família. Ele está dizendo, nós precisamos ter a família como lugar em que o mundo não pode exercer influência. Então ele diz, essa opção beneditina, a família seria essa célula em que você consegue ensinar os seus filhos, mostrar os valores, seria um lugar de fortalecimento da tradição, da moral, da religião, seria um lugar da mesa da comunhão, dos valores compartilhados. Porque quando esse filho sai desse ambiente, ele está fortalecido e preparado para enfrentar um ambiente hostil, intelectualmente falando, um ambiente hostil,
sem se perder e comprometer a sua fé. Por quê? Porque ele sabe o que é a verdade, ele sabe, ele conhece. A família tem que ser... Só que qual é o problema hoje? A gente vive uma crise familiar. As famílias estão desestruturadas, os casamentos estão acabando. Hoje nós temos um novo tipo de divórcio, que é o divórcio cinza, que a maioria das pessoas acho que ainda não conhece, que é um conceito bem novo. O que é o divórcio cinza? É o divórcio que está acontecendo entre casais acima de 50 anos de idade. Que são pessoas que geralmente têm 30 anos de casamento e que agora estão se divorciando. Antes, uma taxa era em torno de 5 a 7%, agora já está passando de 30%. O índice de divórcio entre pessoas acima de 50, 60 anos. Quem são esses? São os baby boomers, aquele povo que nasceu ali na década de 60, depois da Segunda Guerra Mundial, década de 50, de 60. Essas pessoas que nasceram aí nesse período, né, de 70, década de 70, 60, por aí. Agora, eles estão falando, eu já criei os filhos, agora eu vou curtir a vida. Agora eu vou aproveitar. E aí o casamento se dissolve. Inclusive, o Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, ele diz que nós vivemos uma era de relações líquidas, ou seja, onde tudo é feito para durar pouco. Nada mais é feito para ser permanente, duradouro. Então, a solução, o remédio para isso, é exatamente a gente continuar falando daquilo que Paulo diz, em 1 Coríntios 15, 58. Sede, portanto, firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor. Enquanto o mundo está vivendo a inconstância, onde tudo é efêmero, passageiro, superficial, a gente ainda acredita em valores eternos, absolutos, a gente ainda continua acreditando que a Bíblia é a palavra de Deus, a gente ainda continua ensinando os nossos filhos, é o que Deuteronômio diz. Coloca na mente dele, no caminho, sentado, levantado. Só que o problema hoje é a crise familiar resultou uma crise de fé, porque as famílias não ensinam, muitas famílias não ensinam. Dentro da própria igreja, o filho começa a falar as primeiras palavras, o pai já dá um celular para o filho. Quem está ensinando? O celular. E aí depois ele quer reclamar, por que meu filho não crê no que eu creio? Porque ele nem sabe no que você crê. Porque você nunca compartilhou. Então, eu acho que a solução é a gente fortalecer os laços familiares e a fé comunitária, a fé da família, a fé que é transmitida de geração. Eu acho que esse é o caminho para a gente não cair no engodo desse tempo pós-moderno. Para os jovens, a maioria são de Jaru mesmo que vai estar assistindo o podcast, qual conselho você deixaria, conhecendo superficialmente, né, a região aqui, como você não vem aqui direto, né, mas vendo assim, qual conselho você passaria para os jovens, coisas que poderíamos melhorar aqui dentro da cidade de Jaru também, porque eu já vi, já fui a algumas cidades afora, como Rio Grande do Sul, participei de um culto lá no tempo que eu fui fazer uma cirurgia, participei de outro lugar, eu vi que lá muitas doutrinas e usos e costumes foram deixados, né, e abandonados, e aqui eu até me impressionei, porque eu vi que aqui ainda é um lugar que está bem reservado, mas não 100%. Né, que de pouquinho em pouquinho a gente vê algumas coisas que vai deixando, mas a doutrina ainda permanece, né? Os costumes, alguns vão, mas a doutrina, que é o importante. Isso, exatamente. Mas eu queria saber para o senhor, o que o senhor aconselharia, dando os jovens aqui de Jaru, a fazer e a não fazer também? É um conselho que você deixaria para os jovens. O conselho é o conselho que eu dou para todo jovem que eu converso. Leia mais. Leia mais. Leia bons livros. Leia a Bíblia e leia bons livros. Não gaste todo o seu tempo assistindo séries e filmes, sabe? Mexendo no celular, vendo reels e outras coisas mais. Não leia mais. Tenha uma meta. Eu sempre digo, leitura não é o tipo de coisa que você faz porque você gosta. Leitura é o tipo de coisa que você faz porque você precisa. Então, as pessoas se perguntam, como que eu faço para gostar de ler? Lendo. Lendo. Como que você faz para aprender a tocar? Você tem que estar ali tocando, ensaiando, treinando. Lendo, entende? Mas você pode me dizer, eu não gosto. Leia mesmo sem gostar. Não tem problema. Leia mesmo sem gostar. E leia seja disciplinado. A vida cristã exige disciplina. Então, eu digo assim, não pegue um livro, eu vou começar a ler esse livro aqui, e aí eu vou ler. Pego esse livro e vou ler. Tá bom, vou começar a ler. Pega um livro e lê. Não é assim. Pega um livro. Quantas páginas tem? 200 páginas. Então, livro não é livro grosso. 200 páginas, tranquilo. Quando você vai terminar a leitura desse livro? Já coloque uma meta. Eu tenho que terminar esse livro até semana que vem.
Ah, mas eu não estou entendendo nada, não tem problema, continue lendo. Leia. Por quê? Porque a leitura é assim. Você vai lendo e você pega outro livro e vai lendo, e você vai lendo. E à medida que quanto mais você vai lendo, mais você vai compreendendo as coisas, mais a sua mente vai se abrindo. Jovens hoje, que não leem nada, o índice de leitura hoje está caindo lá embaixo. Então a gente tem jovens que não leem nada, que não estudam nada. Então o importante, o que eu sempre falo é, a gente precisa ler. Obras como C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia, que é um livro cristão, muita gente não sabe. C.S. Lewis foi um dos maiores defensores da fé do século XX, excepcional. Compre o livro, leia. Se você lê, no mínimo, 12 livros no ano, tá ótimo já, meu amigo. Já tá ótimo. Mas leia, seja um jovem inteligente. Porque se você for um jovem inteligente, que tem conhecimento, ninguém vai te enganar. Tem tantas tendências erradas, hoje com as mídias, tanta gente se diz mestre, doutor, e profeta, e voz de Deus, ensinando tanta besteira por aí, e as pessoas estão acreditando porque elas não têm conhecimento, porque elas não gostam de estudar. Sabe, eu acho que isso é uma coisa tão séria, porque, veja, Jesus fez uma promessa. Jesus te chamou, você tem um chamado, você tem uma promessa, mas você não se capacita, significa que nem você acredita em você mesmo. Se nem você acredita em você mesmo, por que o teu líder tem que acreditar? Percebe? Então, hoje a displicência é muito grande. Então é igual a pessoa, não, meu chamado é a área de música, mas você não estuda nada. Você não estuda nada. Que chamado que é esse? Então as pessoas estão com concepção equivocada, que elas acham que porque é para Deus, pode ser feito de qualquer jeito. Quando, na verdade, se Deus é o próprio símbolo da perfeição, a gente tem que buscar fazer da melhor forma possível. Deus nunca vai exigir de você que você faça as coisas como eu faço. Mas Deus vai exigir de você que você faça o melhor que você pode. E o melhor que você pode é diferente do melhor que eu posso. E tem coisas que você pode mais que eu. Tem coisas que eu posso mais que você. Deus vai te cobrar de acordo com aquilo que você pode fazer, daquilo que eu posso fazer. Se eu for displicente dentro daquilo que eu posso fazer, Deus vai cobrar de mim. Então, hoje, meu conselho seria esse. Estude, leia, leva a vida cristã a sério. Vamos parar de ficar brincando e se divertindo com tantas coisas que não tem conteúdo profundo para a vida cristã. Não é que você não pode assistir o filme. Claro, todo mundo faz isso, isso é bom. Mas isso não pode ser a prioridade. Não pode ser o essencial. Isso não pode ser o rotineiro. A última pergunta que eu tenho para o senhor é a questão do seguinte: para as pessoas que já se encontram no vício de telas, no celular, televisão, o que você aconselharia para elas largarem esse vício? Porque às vezes a gente fala, não, para de assistir e pronto, né? Mas também não é tão fácil, não assim, é. Então hoje eu vou parar de assistir, vou ler 50 livros, que às vezes a gente está empolgado, né? A gente fala, não, hoje eu vou melhorar, levanta ali, começa a ler lá o negócio, mas aí no outro dia já começa a ser diferente, aí só vai piorando. O que você aconselharia para as pessoas largarem esses vícios e começar a ter uma vida de mais leitura, com mais aperfeiçoamento até dentro mesmo da palavra de Deus? Ótimo. Vamos usar um exemplo aí, né? Quando você está doente ou que você começa a tomar um remédio forte, e aí você faz todo o tratamento e tudo mais, até mesmo um antidepressivo, um ansiolítico, e aí você quer tirar o remédio porque você já está bem, você não corta o remédio bruscamente, porque você vai ter uma série de efeitos, né, colaterais. Então você tem um processo do desmame, né? Você vai diminuindo a dose, vai indo devagarzinho, até que chega uma hora que o seu sistema, né, o seu corpo já não sente tanta falta daquilo. Então a pessoa que já está viciada nisso, se ela cortar as redes sociais assim, abruptamente, ou as telas abruptamente, ela não vai conseguir manter porque vai ser muito difícil. Então ela tem que ir diminuindo isso. Ela tem que ir dosando o tempo. Se ela assistia 5 horas, diminui, vai para 3, vai para 2, vai diminuindo, de maneira que você vai sofrer um pouco, mas não vai ser tanto como se você cortar abruptamente. Então você vai dosando, vai diminuindo o seu tempo de tela, o seu tempo de rede social e tudo mais, e vai focando em outras coisas. Você precisa ocupar o seu tempo com outras coisas. Então, quando você tem um livro, por exemplo, é importante. Uma coisa muito boa também para ajudar até essa dopamina, para ajudar você, é fazer uma caminhada, sabe? Essa coisa é muito importante. Você faz uma caminhada, faz uma atividade física, porque aí você acaba suprindo um pouco, sabe, essa vitamina que você precisa aí para poder, quando você está assistindo, então você vai conseguir
ir dosando. Não tem como você cortar abruptamente. Tem gente que consegue, mas a maioria não. Então vai dosando, vai diminuindo. Você precisa fazer isso cronometrado. Então eu tenho que marcar horário. Para mim é só esse tempo. Seja disciplinado e rigoroso. Coloque um horário. Deu meu tempo, parou. Agora eu vou ler um livro, vou fazer uma caminhada, vou orar, e aí você com certeza vai sentir os resultados, vai fazer efeito. Claro, com certeza. Pastor, muito obrigado pelo conselho. E também muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar participando aqui do nosso podcast Avivando Gerações. E esse aqui é mais um dos nossos episódios. Muito obrigado por assistir.